nesse momento, sendo contra ou a favor as desonerações. Nós vamos agora trazer aqui no estúdio ainda sobre essa questão do Dia do Trabalho, né? Temos o prazer de receber o advogado Geraldo Carvalho, advogado trabalhista aqui no estúdio, até porque a celebração do Dia do Trabalhador se iniciou no final do século XIX e muitas coisas já foram debatidas a respeito dos direitos do trabalhador. Mais de um século depois daquele 4 de maio de 1886, estamos aqui em mais um Dia do Trabalhador. De lá para cá muita coisa mudou. Mas o que merece maior atenção, Geraldo? Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado pela presença também nesse dia 1º de maio. Muito obrigado a você, Viderlan, Porlane, pessoal do Gazeta News, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui conversando com o povo de Alagoas, prestando esse serviço de informação. Mas hoje é muito especial para mim estar aqui no Dia do Trabalhador, no Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, 1º de maio. Eu queria cumprimentar você, todos da equipe aqui do Gazeta News, e todos os trabalhadores e trabalhadoras de Alagoas, né? Pessoal das fábricas, pessoal do comércio, servidores públicos, profissionais liberais, todos aqueles que fazem a economia e a cidadania acontecer. Então, muito obrigado. Acontece que realmente a luta do trabalhador, a luta pelo trabalho é muito antiga, né? Você remeteu a 1800 e isso começa no processo histórico a partir das revoluções industriais, e eram condições muito ruins. Crianças trabalhavam até desde muito nova, de 7, 8 anos, sem limites de jornadas, eram com riscos concretos de muito acidente, sem ter dia para descanso, sem ter direito às férias. Então, isso no contexto histórico mundial. Como é que começa o mundo do trabalho no Brasil? Aí a gente vai lembrar que é até pior, que é no contexto de uma indústria rural, começa aqui no Brasil com a escravidão, né? Então, a gente tem esse passivo trabalhador, começou a ser trabalhador no Brasil dessa forma. E não adianta dizer que melhorou, que não melhorou de lá para cá, melhorou bastante. Tiveram vários momentos históricos de valorização, especialmente a partir de 1930, em que a primeira vez na história do país uma categoria do trabalhador, que pode-se dizer que veio de origem mais popular, chegou ao poder no país, que foi a partir daquele movimento revolucionário do tenentismo, em que não a categoria oligarca ou do poder do exército, de marechais ou de generais que chegaram ao poder, foram os tenentes. Os tenentes são muito mais ligados à base do exército, e a partir daquele momento Getúlio Vargas chegou ao poder, e aí a gente teve o primeiro grande movimento de fortalecimento da legislação e da visão do trabalhador como aquele que merecia ser protegido. Foi lá que a gente começou com o CLT, a carteira de trabalho e previdência social, direito a férias, salário mínimo, 13º salário, uma jornada de 8 horas, para que aquela máxima que a gente entende que é 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso. Isso tudo foi, a partir desse momento, a hoje, quase 100 anos atrás, 81 anos atrás, que é o que nós temos de CLT, de carteira de trabalho. E aí isso virou um grande momento histórico. De lá para cá, infelizmente, a gente tem alguns refluxos. A CLT traz muitos direitos, muitos deles foram concretizados também a partir da jurisprudência trabalhista, muita coisa que não estava englobada necessariamente pela CLT. Os tribunais, o Tribunal Superior do Trabalho foi garantindo a partir principalmente a partir da Constituição de 1988, Sim. Que é uma Constituição cidadã, que fala de direitos sociais. Mas, infelizmente, como provavelmente você também há de me questionar, tivemos alguns influxos mais recentes, que é reforma trabalhista, reforma da Previdência, a própria inflação, que a gente precisa entender também que a maneira que o governo encaminha também acaba, de uma maneira ou de outra, interferindo muito na vida dos trabalhadores, porque aquele salário mínimo, ele vai atender ou não às necessidades que ele tem, que a sua família tem, vai depender de quê? Da economia. Então, são muitos fatores. Eu acho que a gente hoje vive um momento de necessidade de continuar a luta do trabalhador. E aí, lutar para que haja
um aumento do patamar de civilidade e de dignidade de todos nós. Agora, muito se comenta, principalmente quem está fora desse processo de debate com conhecimento histórico, conhecimento técnico, de que o Brasil ele tem uma oferta, né, umas regalias sendo proporcionadas para o trabalhador acima da de outros países. Esta informação, de fato, procede? Hoje o trabalhador brasileiro oferece muitas e tem muitas regalias à sua disposição. Como é que isso também representa para as empresas neste cenário aqui hoje, estruturalmente, entre empregado e empregador no Brasil? De forma alguma, isso não procede. Veja bem, como eu disse, a análise da vida do trabalhador não é só sobre lei trabalhista. Vai ter vários fatores. Esse trabalhador ele está tendo acesso à moradia? Esse trabalhador, os filhos dele estão tendo acesso à educação? Porque muitas vezes o trabalhador, a condição material que o trabalhador almeja não é para si, é para sua família. É o que é que ele vai poder proporcionar de dignidade. O que é que a gente, como trabalhador, pode proporcionar a si e aos nossos de dignidade? E aí é simples. O trabalhador brasileiro tem regalia? Quando é este o ponto de vista que está sendo analisado? Não. O trabalhador brasileiro, em média, em regra, não tem condições de, com um salário mínimo, pagar uma boa moradia, ter acesso a um plano de saúde, ter acesso a um lazer, ter acesso a uma boa alimentação com um salário mínimo, de forma alguma. E essa é a grande questão que está em jogo. Especialmente nos últimos anos, eu posso dizer nos últimos 7 anos, houve uma inovação tecnológica, a partir da 4ª Revolução Industrial, que é a revolução da tecnologia, que, pasmem, apesar de ter sido trazida com a modernidade, trouxe a massa dos nossos trabalhadores completamente ao passado. E aí o que é que eu me refiro? Eu me refiro especificamente daqueles trabalhadores por aplicativo. Os motoristas. Acredito que há 5, 6 anos eu dei uma entrevista a você, onde era no The Square, e nós conversávamos sobre isso no contexto de uma decisão do Dr. Flávio Costa, magistrado trabalhista aqui de Alagoas, que reconheceu o vínculo empregatício de um deles. Mas percebam, de lá para cá é uma decisão isolada. E são, como eu disse, uma massa de jovens trabalhadoras que não têm acesso a direito nenhum, seguem dessa forma, e aí eles voltaram ao passado à medida que nem os direitos, que é de 8 horas de jornada, hora extra, assinatura de carteira, previdência social, férias, 13º, nem isso eles têm. Eles trabalham 12, 13 horas. E isso remete a que tempo que eu falei agora, da história? Primeira Revolução Industrial. Então, houve avanço, sim, mas eles não são para todos, e ainda temos, sim, essa chaga. Isso é uma chaga. E quando você diz, é o trabalhador brasileiro. E quando você me pergunta o comparativo a nível internacional, é verdade que o daqui é privilegiado? Não, não é. Não ele seletista, empregado formal, não é privilegiado. Não é também aqueles do mercado informal, esses principalmente, não apenas os entregadores de aplicativos, mas todo o mercado informal, ambulante, pessoal que vive realmente no desemprego e consegue viver o quê? De bico. Mas se você for olhar na própria imagem, comparando objetivamente, diretamente, os trabalhadores de aplicativos no Brasil com os trabalhadores de aplicativos no resto do mundo, todos os países mais avançados estão no sentido de reconhecer direitos para esse pessoal, e o Brasil não está. A Espanha tem normatização que reconhece vínculo empregatício para entregadores de iFood, Uber, todos esses. Estados Unidos, Inglaterra, isso é uma coisa que já está acontecendo no mundo e não acontece aqui. Por quê? Porque nesses países a proteção tem vindo com mais força e não cola essa conversa de dizer que se reconhecer vínculo, o iFood vai sair do Brasil. Desde quando o iFood vai abrir mão de um mercado consumidor que existe no Brasil, que não tem canto nenhum no mundo, porque tem que assinar uma carteira de trabalho? Jamais. Agora vamos falar sobre a reforma trabalhista. Os pontos positivos que a reforma trabalhista trouxe para o trabalhador brasileiro, principalmente desde que foi trabalhada essa possibilidade em 2017, e os pontos negativos também. O que é que trouxe realmente de lado positivo e negativo no seu ponto de vista? Veja bem, eu não quero
ser um crítico puramente, talvez se teve alguma coisa positiva na reforma trabalhista, tenha sido alguns aspectos processuais para quem lida mesmo com o processo judicial, que hoje é eletrônico, né? Teve questão de prazo, algum aperfeiçoamento ou outro nesse sentido. Mas tirando isso, amigo, este já ficando velho profeta do Apocalipse, percebe que não houve vantagem nenhuma. Reparem, a reforma trabalhista prejudicou os sindicatos, tirou o financiamento, o custeio da atividade sindical, com o fim do imposto sindical, que tinha um sentido importante de ser, que é o fortalecimento daquelas entidades que tomam o lado do trabalhador na história. Se elas estão fracas, não tem quem tenha força para defender do lado do trabalhador. Isso veio com a reforma trabalhista. Ela trouxe, no contexto dela, naquele tempo, uma punição para o trabalhador que não conseguisse comprovar, eventualmente, o que estava alegando, e a gente sabe que o trabalhador tem muita dificuldade de comprovar. Por quê? Porque, em regra, ele trabalha no ambiente da empresa. Em regra, quem pode ser testemunha dele são funcionários da empresa. Então, isso traz dificuldades para ele comprovar. E aí a reforma trabalhista trouxe uma punição para caso ele não comprove. E aí trouxe muitas coisas difíceis, mas com o decorrer do tempo, essas coisas foram, aos poucos, equilibradas pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, se eu posso dizer, em alguma medida, que houve algum avanço, na verdade não foi pela reforma, mas sim pela contenção das instituições da reforma. Apesar de muito tempo depois, mas 5 anos depois, o Supremo disse que é ilegal condenar o trabalhador à sucumbência, porque é inconstitucional, porque limita o acesso dele. Depois de muito tempo, mais recentemente, nesse ano, o Supremo disse que precisava ter o custeio do sindicato, e criou uma outra forma dizendo que era constitucional. Então as coisas estão se adequando. Geraldo, eu gostaria de agradecer a sua participação como advogado trabalhista nesse dia também tão importante para a classe trabalhadora. E muito obrigado pelos esclarecimentos, o ponto de vista, fazendo uma análise e um paralelo entre história e o conhecimento técnico jurídico que você exerce. As portas do Gazeta News, edição da tarde, sempre abertas também para poder te receber em outras oportunidades, tá certo? Eu que lhe agradeço, Viderlan, um abraço a todos e um feliz Dia do Trabalhador para você e para todos. Um abraço a todos também que nos acompanharam nessa entrevista. Nós vamos continuando aqui com o Gazeta News, edição da tarde, trazendo agora mais um intervalo. Na volta, teremos o terceiro e último bloco desse Gazeta News, edição da tarde. Não sai daí, continue conosco, voltamos já.